A gente sabe que a grande marca da religião é exatamente a máscara, né? É o fazer por agradar, é usar roupa que é permitido, é não ter tatuagem porque... As doutrinas, né? Exatamente. Só que ela falou que o fato dela ter decidido fazer psicologia tirou o tempo que ela tinha com Deus. Então ela decidiu abrir mão do estudo da psicologia porque ela não conseguia conciliar. A missão de Jesus é muito clara, né? É para fora. Jesus, quando ele nos chama, ele nos orienta a fechar a porta do nosso quarto, até a nossa intimidade com ele, até o nosso secreto, né? Mas ele diz, né? Ir fazer discípulos de todas as nações, né? Ele nos envia, ele nos coloca para fora. Então, a gente não pode, né, viver essa vida de santidade onde a gente não sai do nosso quarto. Esse é um grande conselho que eu dou para qualquer jovem, né? Tem amigos que sejam mais espirituais, que amem mais a Deus que você. Hoje, aqui na Arca, nós estamos com um convidado mais que especial. Ele, que é um homem de Deus, um homem admirável, que tem autoridade na nossa vida. Nós que somos a ovelha dele. Hoje tem muitas ovelhas aqui em Dublin, na Irlanda. Muitas, assim, até demais, eu acho. Mas ele, o nosso pastor Fábio Vilela, hoje ele está aqui com a gente. É um prazer te ter aqui, pastor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar com vocês, né, compartilhando aí o que Deus vai nos conduzir nessa conversa. Eu sei que muita coisa boa tá pra vir aí. Amém. Ele é marido da Aline, nossa querida pastora Aline, tem a filha Gegé, maravilhosa, os cabelinhos enroladinhos, amo o cabelinho dela. E é isso, gente. Hoje nós vamos conversar aqui sobre o movimento que o Espírito Santo tem trazido aqui na Europa, esse avivamento. Então, antes da gente começar, por favor, o meu amigo... A Arca está aberta e você é o nosso convidado. Sim, curte aí, compartilha, coloca seu comentário pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Muito obrigada. Ju, tem uma coisa muito importante, ó. Tem muita gente que está assistindo os vídeos do canal e não é inscrito. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as informações sempre que a gente estiver postando vídeo. Exatamente. Se você tá comendo aí do nosso conteúdo, por favor, se inscreva, né? Vamos lá. Se você é crente, você tem que se inscrever. Bom, Amém. pastor, a gente sabe que a Europa tem um cristianismo muito liberal, né? Muitas coisas aconteceram durante a história, mas a gente pode perceber que tem algo retornando aí. Tem algo acontecendo no espírito, tem um povo sedento, e a gente queria falar um pouco sobre isso. O que você tem notado? Porque eu sei que você mora na Europa já faz um tempo, certo? Sim. O que você tem notado de um tempo para cá? Desde quando você tem notado esse movimento espiritual, esse avivamento, se a gente pode dizer assim? Eu cheguei na Europa em 2019, então assim, eu estou há bastante tempo, mas também não é tanto tempo como tem gente que está há 15, 20 anos, mas que com certeza consegue perceber esse shift que está acontecendo aí desse movimento, daquele movimento secularista que dominou a Europa por muito tempo, para essa busca ou esse retorno à cultura cristã, né? Uhum. Quando nós chegamos aqui, obviamente aquele primeiro choque de ver o liberalismo, não sei se a gente chama só de liberalismo, mas também a libertinagem nas ruas, as pessoas muito livres para fazer o que querem, viver da forma como querem, e as igrejas esvaziando, né? Eu morei na Inglaterra. Quando a gente veio, primeiro o nosso local onde nós moramos foi em Manchester, na Inglaterra, e onde naquele tempo o grande fenômeno era justamente o fechamento de igrejas históricas. Então as igrejas sendo vendidas, os prédios de igrejas se tornando uma série de coisas, e aí a gente viveu aquele tempo. E nós fomos servir a uma igreja histórica lá na Inglaterra. Nós ficamos de 2019 até meados de 2022 servindo essa igreja. Então nós participamos de reuniões para discutir fechamento de igreja, coisas do tipo, e vendo as igrejas cada vez mais vazias, nenhum jovem chegando. Isso não era uma realidade. Mas depois ali da pandemia, que eu acho que foi o grande momento em que a gente percebe essa mudança, é exatamente ali no final da pandemia, no ano de 2022, e isso tem sido perceptível exatamente com mais fervor neste ano. Na verdade, existe uma pesquisa que foi feita pela Bible Society na Grã-Bretanha que mostrou os números do ano passado, que houve um crescimento das igrejas, na verdade, um volume maior de frequência nos cultos das igrejas na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, e dentro da pesquisa do censo que foi feito, 40% dessas pessoas que começaram a frequentar a igreja tinham entre 14 e 24 anos. Ou seja, é justamente
essa geração mais jovem, né, que todos achavam que por conta do movimento de secularização dentro das escolas iriam se perder, elas estão sendo despertadas em conhecer o cristianismo, em conhecer mais de Cristo e voltar às igrejas. Pastor, eu vi um dado que ele vai de encontro com isso que você está falando, que de 2018, né, no Reino Unido, apenas 4% dos jovens entre 16 e 24 anos frequentavam as igrejas. Só que em 2024 esse número passou para 16%. Então a gente tem um aumento aí 4 vezes maior. Só que eles falaram que não que os jovens estavam frequentando as igrejas, mas que eles estavam conhecendo a Cristo, sentindo esse avivamento, querendo evangelizar, levar o nome de Deus pelas nações, só que estava acontecendo um afastamento desses jovens da igreja. Igreja que a gente fala lugar mesmo. Você acha que tem algum motivo por trás disso, para as pessoas quererem conhecer Jesus, mas não quererem frequentar as igrejas? Para mim, assim, a questão toda que trouxe esses afastamentos é a questão religiosa, de fato. A estrutura antiga, religiosa, muito legalista. Isso afastou, porque o jovem, uma das grandes marcas dessa geração, né, uma geração abaixo da minha, que nasceram ali de 95 para cima, em geral, buscam muita genuinidade. Eles são uma geração que não gosta muito de máscara, né, de vestir uma roupa que o outro quer ser, de fato, aquilo que mostrar aquilo que o seu coração gosta e tal. Então, a gente sabe que a grande marca da religião é exatamente a máscara, né? É o fazer por agradar, é usar a roupa que é permitido, é não ter tatuagem porque... As doutrinas, né? Exatamente. Então, esse foi o grande desligamento, né? Por que participar de algo que é vazio? Por que participar de algo que é apenas uma farsa ou uma amostra? Sim. E o que nós vemos nesse movimento recente é justamente o que tem enchido são reuniões de oração, que são lideradas por jovens, Exato. ou seja, é tudo aquilo que está fora daquele formato antigo. Exato. Pastor, inclusive, esse ótimo ponto que você tocou agora, porque assim, a gente tem visto muitas conferências, nós mesmos, né, estamos fazendo conferências maravilhosas, muitos eventos, muitos grupos de oração, a gente vê os jovens se reconectando, e isso realmente, assim, tá se expandindo, a gente pode ver isso se expandindo, criando uma força. Mas como que a gente pode fazer, qual é o melhor caminho para fazer com que esse avivamento, esse mover seja sustentável? Porque a gente pode encher um estágio, mas se a gente não engajar esses jovens depois disso, se a gente não encaminhar eles para um lugar, para uma casa, para uma igreja, por exemplo, eles vão se perder, não vai passar de um evento, né? Não vai passar de uma emoção. Então, como que a gente pode tentar fazer com que isso seja sustentável, não se perca? No decorrer de toda a história, nós vivemos isso, né? Moveres de avivamento que despertaram centenas de milhares de pessoas, que encheram estádios, encheram igrejas, e que depois passou e muitos não permaneceram. O que eu entendo, eu não sei se eu posso dizer que eu me considero um fruto de um avivamento, porque eu também me converti num desses moveres na minha cidade, em Niterói. Sim. A minha igreja ela viveu um crescimento na época em que eu me converti. Eu creio que eu fui atraído naquele tempo. Mas algo que eu, enfim, cuidei disso, eu gerei isso, é a minha relação com Jesus, né? A minha relação com o Senhor pessoal, de conhecê-lo e desejá-lo. Eu acho que talvez esse seja o grande ponto, né? Que a gente conseguir fazer com que aqueles que estão se engajando e participando desses eventos e estão sendo atraídos por aquilo que Deus está fazendo, consigam se conectar a Jesus de uma forma a manter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus no seu dia a dia, na sua casa. Porque isso é o que faz diferença. Sim. Não é? Porque quando aquele fervor daquele movimento, daqueles grandes eventos, do que é legal estar no culto, é legal participar da igreja, é legal participar daquelas atividades, para que quando isso passe, né, de fato, aquilo, né, que é a essência,
permaneça e a pessoa consiga manter, então, o seu relacionamento com o Senhor dentro da sua casa. Acho que a importância na comunicação, né, com os jovens, né, porque o fato da gente morar na Europa, a maioria das pessoas que vem para aqui, vem para cá, né, vem para estudar, vem para trabalhar, então acaba se afastando, perdendo um pouco desse tempo de qualidade com o Senhor, né. Eu vi uma mulher falando que ela estava lá vivendo na sua casa, cuidando da sua casa, né, o marido trabalhando, então ela tinha ali seu tempo devocional até que ela decidiu estudar. Ela quis fazer psicologia. Super válido. Só que ela falou que o fato dela ter decidido fazer psicologia tirou o tempo que ela tinha com Deus. Sim. Então ela decidiu abrir mão do estudo da psicologia porque ela não conseguia conciliar. E ela acha válido, muito mais importante o momento que ela tinha com Deus do que conseguir se formar. Lógico que se ela conseguisse ali fazer um planejamento, pode ser que ela encaixava, mas eu acredito que ela partiu pro certo, né? Que é escolher ter mais tempo com o Senhor. Como que você acha que as pessoas... o que você acha que as pessoas precisam fazer para que esse, como a Ju falou, né? Que esse mover, principalmente com os jovens, né? Eu acho que hoje a gente precisa frisar e conseguir fixar muito na cabeça dos jovens que eles precisam se aprofundar mais na palavra, se aprofundar mais no conhecimento com o Senhor, não só nesses eventos. Sim. Né? Sim. Porque os jovens ficam muito parados no evento. O evento foi muito bom, E e aí na semana eles seguem a vida. Assim, primeiro, né, entender o desenvolver do seu relacionamento pessoal com o Senhor, de criar ali o seu relacionamento, a sua amizade, conhecer a Deus. Deus ele não revela tudo de uma vez, ele vai se revelando aos poucos para que você nunca pare de buscar. Né? É essa maneira que Deus trabalha, ele vai revelando a sua multiforme graça, pouco a pouco. E segundo, né, esse é um grande conselho que eu dou para qualquer jovem, né? Tem amigos que sejam mais espirituais, que amem mais a Deus do que você. Né? Você tem que ter essa influência. Porque o jovem, principalmente, ele é muito influenciável, né? Enfim, todas as pessoas são influenciáveis. Sim. E nós temos que ser intencionais nisso. Uma vez que eu vou me relacionar com pessoas e as pessoas vão me influenciar, então que eu escolha me relacionar com quem vai me influenciar positivamente e vai fazer eu amar mais a Deus, vai me fazer eu tornar mais parecido com Ele. Então, é muito importante, né, a gente ter esse entendimento que, cara, a gente tem que se cercar de pessoas que amam a Deus mais que a gente, que constrangem a gente com a sabedoria, né, com a graça. Quando a gente, né, é meio carnal, fala uma besteira, aquela pessoa com muita graça, ela traz exatamente, leva a gente para que eu não pensei nisso antes, né? Nossa, mas por que eu falei o que eu falei agora? Sim. Então, é muito importante com que a gente conviva com pessoas assim, para que a gente continue a crescer. Então, dentro aí do seu relacionamento, para um tempinho, né, tenta fazer uma lista ali. Quem são as pessoas que, de alguma maneira, te inspiram no relacionamento com o Senhor? Que inspiram, que mostram essa paixão, que tem talvez a paixão que você gostaria, que tem a pureza que você gostaria de ter, que é o exemplo que você gostaria de ser, né? E fale para essa pessoa, nossa, eu quero muito caminhar mais perto de você, eu quero muito estar do seu lado, porque você é alguém que me faz querer estar mais perto de Deus. Amém, amém, glória a Deus. E pastor, assim, eu acredito assim que quando um avivamento, né, um movimento, a gente percebe que o Senhor está fazendo algo diferente num lugar, eu acredito que o avivamento ele não pode ficar só num lugar. Eu acredito que ele é para transformar um bairro, uma cidade, né, uma nação. E eu sinto assim que a gente está falando aqui, e a gente está falando mais de algo pessoal, de como a pessoa não vai perder esse queimar por Jesus. Mas como que a gente pode fazer esse avivamento expandir, assim? Porque uma coisa é eu alimentar esse relacionamento com o Senhor e me plantar e criar raiz. Outra coisa é a gente expandir e não permitir com que o avivamento cresça para dentro, sabe? De nós, da nossa bolha, né? Sim. Como fazer isso? Você acredita que a missão em si, né? O evangelismo é essa chave? Sem dúvida, né? Primeiro, né? O Senhor, ele... A missão de Jesus ela é muito clara, né? É para fora. Jesus, exato, quando ele nos chama, ele nos orienta a fechar a porta do nosso quarto, até a nossa intimidade com Ele, até o nosso secreto, né? Mas ele diz, né? E de fazer discípulos de todas as nações, né? Ele nos envia, ele nos coloca para fora. Então, a gente não pode, né, viver essa vida de santidade onde a gente não sai do nosso quarto para poder compartilhar o amor de Jesus com uma outra pessoa. Aquilo que Deus ele nos dá,
dentro do seu derramar em nós, ele nos constrange a compartilhar. Então, toda pessoa que é muito espiritual, ela sempre vai ter um fogo queimando no coração dela para compartilhar daquilo que ela está vivendo. E aí, tem muita gente que vive aquela crise, né? Ah, mas eu não sou um evangelista, como é que eu vou evangelizar? Ah, isso é para os evangelistas. Mas, na verdade, Jesus ele enviou a todos. Ele enviou a igreja. É um chamado geral esse, né? Exato. Todos nós fomos chamados a sermos testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Então, isso é para toda a igreja. É óbvio que aquele que tem o dom ministerial do evangelista, ele vai ter uma graça muito diferente para evangelizar, é natural para ele. Mas toda a igreja, ela deve, sim, evangelizar e fazer discípulos. E as pessoas, na verdade, precisam do que a gente carrega. E a gente precisa falar disso, a gente precisa se colocar nesse lugar. Agora, como é que faz isso? É testemunhar. O que Deus fez na tua vida? Abre a boca e O que fala. Deus fez? Entendeu? Qual foi a obra que ele fez? Uhum. O que ele fez lá atrás? O que ele tem feito hoje? O que ele fez essa semana? Uau. Que as pessoas, elas precisam ouvir isso, o simples, o trivial, o ordinário, aquilo que está sendo feito agora. Não é só que Deus te ressuscitou da morte, ou Deus curou uma doença, mas não é somente isso. Mas é o que ele fez hoje, quando você estava ali desanimado, sem força para levantar da sua cama, e Deus te visitou de forma sobrenatural, te dando ânimo. Né? Nessas coisas simples da vida. Né? Uma oração sua que foi respondida, numa coisa simples. As pessoas, elas precisam ouvir, porque não é a pregação da palavra somente que convence. Né? É interessante isso, que Jesus ele vai nos mandar ser testemunha. Não só sermos pregadores. Né? Por quê? Porque as pessoas estão muito mais interessadas na tua vida do que na mensagem que você pode pregar através da Escritura. Elas se conectam mais, né? Exatamente. É a mulher do poço, né? Exato. Jesus só revelou quem ela era. E ela já virou uma evangelista, já foi lá e voltou com a cidade inteira. Exato. E eu acho que quando a gente fala de avivamento, a gente espiritualiza de uma forma que a gente pensa assim, numa nuvem de glória caindo sobre o pessoal e fazendo algo sobrenatural. Sim, no espírito está acontecendo algo sobrenatural, mas de fato, a pergunta que eu fiz, eu acho que você respondeu e eu já entendi. Como que a gente pode expandir esse avivamento, né? Literalmente sendo testemunhas daquilo que o Senhor fez, né? É simples, né? Porque às vezes a gente espera que venha um fogo do céu pra gente... Ai, nossa, agora tá todo mundo avivado. Não. É simples, né? E é essa transformação diária. Essa transformação. Né? As pessoas, elas veem que tem alguma coisa diferente, que a pessoa não é mais a mesma. Conhece, nossa, eu conheço você, eu sei como é que você era, o que você fazia. Agora, o que levou a essa transformação? Exato. É isso que elas querem saber. E a gente precisa testemunhar. É só uma resposta daquilo que o Senhor fez na nossa vida, né? Tipo assim, é automático. Se o Senhor fez algo na sua vida, se Jesus entrou na sua vida, você vai fazer algo em resposta disso. É muito automático, né? Às vezes a gente tenta... A gente dificulta o negócio. É automático. E se todo mundo fizesse isso, todo mundo ia estar fazendo seu papel, ia estar todo mundo avivado. Exato. E esse ponto, assim, né, que eu falei de que as pessoas estão mais interessadas, a gente precisa entender esse elo, né? De que, de fato, não é porque você anda com a Bíblia debaixo do braço que a pessoa está interessada em conhecer aquilo que está descrito no livro que está debaixo do seu braço. Sim. As pessoas leem a nossa história. E se assim fosse, os brasileiros não assistiam tanta novela, né? Por quê? Porque as pessoas... Eu morei na Inglaterra, né? E as pessoas paravam para ler os jornais, para ver lá as histórias relacionadas à família real. É a vida deles, é a novela da vida real, eles ficam acompanhando aquela história, entendeu? E é assim, as pessoas... A nossa história, ela conecta... A gente se conecta muito mais com as pessoas quando nós compartilhamos a nossa história. E a partir daí você ganha o coração da pessoa. Aí agora você pode ensinar a palavra. Exato. Aí agora você pode discipular, fazer o discípulo, né? Acesso uma vez a que ela. você ganhou acesso. É a humanidade, né? A gente fica tão acostumado aos bordões evangelísticos que a gente esquece da humanidade, né? Às vezes é até comparação, né? Tipo, eu preciso pregar, eu preciso... Exato. Pra mim, pra eu testemunhar algo, eu tenho que falar algo da palavra, eu preciso pregar. E, às vezes é muito simples. Mas, pastor, você quer falar? O avivamento, né? A gente fala bastante sobre esse lugar igreja, né? Mas... e também... Tem outra coisa, muitos líderes, né? Todo mundo, como a gente entende, né? Todo mundo foi chamado para ser líder de alguma forma. E
A maioria das pessoas acreditam, muitas pessoas acreditam que para ela ser líder, né, falar de Jesus e levar o evangelho, elas precisam fazer isso dentro da igreja. Elas precisam ter um cargo dentro da igreja para fazer isso. De fato, não, né? As pessoas, elas vão ter pessoas que vão ser chamadas para 7 esferas, por exemplo. Eu até anotei aqui, senão eu vou esquecer. Família, governo, educação, artes, religião, mídia, negócios. Tem pessoas que elas vão ser usadas somente nesses lugares. Elas vão para a igreja para ser alimentadas, pode servir e tudo mais, mas tem pessoas que precisam estar ali. A gente precisa avivar esses lugares, né? Então, o que o senhor pode falar assim para essas pessoas, para elas saírem dessa bolha, entendeu? E expandirem, porque a gente precisa estar nas 7 esferas da sociedade, né? Primeiro, né, a gente tem que entender a maneira como o Senhor, ele, em toda a história da humanidade, a maneira como ele foi influenciando a história, primeiro ali dentro do seu povo, que eram os judeus. Depois os judeus, eles viveram uma série de exílios, foram espalhados por várias nações, aonde eles viveram, de alguma maneira, eles foram uma sociedade proeminente, então eles dominaram a área de cultura, a área de comércio, e isso vai até os nossos dias. Os cristãos, a mesma coisa, porque quando nós vemos o que aconteceu no Império Romano, né, pelo o índice de conversão das pessoas dentro do Império, o Império se rendeu. Né? Então, houve um avivamento que trouxe uma transformação pessoal e, de repente, o Império inteiro era convertido. E aí nós vemos que isso tornou o mundo ocidental todo cristão. E aí existem, né, histórias, né, como a gente vê na Reforma, a Reforma Suíça, a Reforma Protestante dentro da Alemanha, como que ali o ensino, aquele avivamento, aquele ensino transformou a mente das pessoas e criou uma cultura. E aí muito se fala da excelência alemã. Por que o alemão é tão excelente? Por que os produtos alemães são de confiança? Porque lá atrás Lutero falava, pregava, né, de uma maneira que todos pudessem entender que quando Paulo vai nos ensinar, né, que você deve fazer todas as coisas como se fosse para Deus. Então, isso quer dizer que você deve fazer o melhor, você deve fazer o mais excelente. Se você vai fazer um sapato, faça o melhor sapato. Se você vai fazer uma comida, faça a melhor comida. E aí você vê que o padrão alemão é um padrão altíssimo. Por quê? Porque foi trazido para dentro da cultura das pessoas essa convicção de que se eu estou trabalhando, eu tenho que fazer o melhor, porque eu estou servindo ao Senhor aqui no meu trabalho. Então, isso fez com que a influência do Evangelho, ela transpôs completamente as 4 paredes da igreja. E as pessoas fossem crentes e vivessem, né, os seus princípios de vida fora das 4 paredes. Exato. E é exatamente esse entendimento. Nós vemos que o Brasil tem vivido isso, né? Eu me converti há 25 anos atrás, né? Então, eu lembro que na época a igreja já estava crescendo, mas hoje o que o Brasil está vivendo, né? E você vê crentes em várias áreas, em todas as áreas. Você vai no dentista, ele é crente. Você vai no médico, ele é crente. É uma realidade. Então, nós vemos que a igreja, de fato, tem tomado outras esferas dentro do nosso país, né? Por que Deus nos tirou do Brasil e nos trouxe para cá? É para que a gente também venha, de alguma maneira, criar raiz dentro dessa cultura, dentro desse país, dentro dessa nação, para que os nossos irmãos, eles também venham influenciar as esferas daqui. Há um movimento, né? É um outro assunto também relacionado ao que Deus está fazendo nos dias de hoje na Europa, mas o maior movimento de plantação de igrejas, até alguns anos atrás, isso tem dados, eram igrejas da diáspora. O que são igrejas da diáspora? Igrejas imigrantes, como a nossa. Né? Então, eram os africanos, os brasileiros, né? Os orientais, os filipinos, que criaram as suas comunidades de fé. Né? E essas igrejas, hoje há um grande movimento entre os jovens. Novas igrejas estão nascendo exatamente dentro daquela faixa etária que eu falei. Mas por que esse grande movimento de plantação de igreja veio, né, dos estrangeiros? Porque Deus está trazendo cristãos de outras nações para dentro da Europa para restaurar. É um contraste, porque está fechando a igreja histórica, mas está pipocando a igreja imigrante. Uau! Entendeu? Uau. E isso a gente só vai ver o resultado disso daqui a 40, 50 anos. Mas eu creio que, né, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos vão, né, carregar aí os nossos princípios, vivendo a nossa fé e vão estar, de alguma maneira, também governando essas nações. E você consegue ver esse movimento, tipo, no passado, pastores americanos, britânicos saíam daqui e iam para o Brasil ensinar e plantar a igreja. E hoje a gente está vivendo muito mais o contrário, pastores saindo do Brasil para implantar as igrejas aqui agora. Sempre que alguém vem conversar comigo sobre o que está acontecendo aqui na Irlanda,
porque a Irlanda é um país, né, de origem católica, história católica. Eu falo exatamente do nosso exemplo. Eu lembro que uma vez um aluno de geografia de uma igreja, um irlandês ele, visitou a nossa igreja e ele me pediu uma entrevista para poder colher dados para o trabalho de conclusão do curso dele, do mestrado dele. E eu lembro que ele foi me fazendo perguntas e o trabalho dele era o seguinte: como que essas novas comunidades de fé vão formar, né, a cidade ou as questões sociais da cidade daqui a 20, 30 anos. Eu falei para ele, olha, era interessante você estudar a história do Brasil e entender como que os missionários americanos e europeus que foram para o Brasil, que lá naquela época, né, os cultos, a grande maioria deles eram voltados para as comunidades estrangeiras que viviam. A igreja brasileira vai se tornar mais evangelística com o movimento pentecostal da Assembleia de Deus ali no início do século passado. Mas a minha cidade, lá em Niterói, tinha uma igreja anglicana que era voltada para a comunidade inglesa que vivia lá. Tem lá, é tombado, tem as placas, tudo em inglês. O brasileiro não lê inglês, mal lê português naquela época, quem dirá inglês. Então, era voltado para a comunidade inglesa que vivia lá. E as igrejas batistas assim foram todas elas. E hoje, você não vê igreja imigrante no Brasil, porque essas igrejas hoje são brasileiras, né? Os pastores são terceira, quarta geração já brasileiros. Sim. E é uma igreja fortíssima que está hoje espalhando missionários também. Então, eu creio que é muito possível que a gente viva a mesma coisa aqui na Irlanda e toda a Europa, como aconteceu com a gente. E em relação a exatamente isso sobre as igrejas, né? Aqui a gente está indo na Irlanda para a terceira, né? Já estamos com a terceira igreja, né? Dublin, Galway e agora em Waterford. Como que acontece essa sensibilidade no momento de plantar uma igreja em algum lugar, né? Porque, assim, a igreja de Waterford, ela aconteceu a partir de um GC, é isso mesmo? E a gente sabe, por exemplo, que a gente tem um GC em Newry também, que é na Irlanda do Norte. Sim. Então, digamos que a Irlanda do Norte seria uma próxima possível igreja a ser plantada. Sim, aqui na Irlanda, eu nunca trabalhei plantação de igreja de forma intencional. O que seria isso? Vamos começar uma igreja em Cork, como exemplo. Sim. Quer dizer, com exceção de Dublin. Dublin foi intencional. Vamos começar uma igreja em Cork. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos procurar contatos em Cork, né? Vamos fazer uma reunião, um culto para atrair pessoas, pegar contato, começar um GC com elas. Não, com exceção de Dublin, nenhuma aconteceu assim. Todas aconteceram de forma natural. Ou seja, pessoas se conectaram à nossa igreja em Dublin, né? Se tornaram membros da igreja e aí pediram um GC na cidade delas. Então, foi assim. Foi bem assim natural, com Galway, né? foi assim com Waterford, assim com Newry. E agora a Drogheda também é a mesma coisa. Cork também a gente vai começar a mesma coisa. São dois casais, duas famílias em Cork que pediram. Então, todas aconteceram dessa maneira. Por quê? Porque Deus está fazendo assim. Eles não precisam intencionar nada. Exato. Mas tem acontecido dessa forma. E a gente começa o GC, porque o GC, vocês conhecem, né? É uma família, as pessoas se conectam, elas passam a conviver e viver da fé juntas. E isso cria toda a estrutura que a gente precisa para começar os cultos lá na frente. Porque no GC, as pessoas estão conectadas, estão ligadas, são família e são os voluntários da igreja. Então, quando o culto começa, a gente já tem uma estrutura para poder acolher as pessoas que o culto vai atrair. Dublin não começou assim, eu liderei todos os G6 aqui, eu tive que fazer essa acolhida com todo mundo, mas as igrejas que estão nascendo nessas cidades estão crescendo, nascendo de uma forma mais saudável justamente por isso. Caramba, GC, para quem não sabe, é célula de oração na casa das pessoas, né? Estudo bíblico, né? Porque a gente às vezes fala GC, tem vários nomes, quando eu cheguei na Lagoinha, eu falei, o que é GC? É o nosso grupo de crescimento. Grupo de lá onde a gente cresce junto, a gente ora junto, a gente estuda a palavra junto, a gente cresce em comunhão. No Brasil é muito comum célula, exatamente, né? Célula de oração. Mas, pastor, normalmente quando a igreja brasileira sai do Brasil e vem para algum outro país, normalmente se abre a igreja brasileira e só vem brasileiro na igreja, né? Que eu acredito que isso, graças a Deus, né? A gente começou os cultos em inglês na Lagoinha agora em abril. Então, nós estamos, né, tentando alcançar, né, os gringos tudo. Mas isso, você acredita que é um problema isso? Porque acaba que as pessoas não conseguem alcançar, né, os nativos, né? Quando não abre para culto inglês, por exemplo. Eu vou compartilhar a minha experiência nesse aspecto. Isso, por favor. Tá? Porque quando eu saí do Brasil, eu tinha muito preconceito com a igreja
da diáspora, igreja imigrante. Eu sou missiólogo, eu fiz pós-graduação em missiologia e comecei um mestrado nessa área também. Todo missiólogo, ele vai olhar a missão de Deus, você vai lá para alcançar o nativo, né, e tal. Então, eu tinha muita resistência a ter uma igreja imigrante, tanto que eu servi no Reino Unido lá por 3 anos, a igreja britânica. Porém, em 2022, quando eu estava já começando esse processo de transição, de deixar a Inglaterra e vir para Dublin, o Senhor me levou a participar do evento Descent lá na Noruega, lá em Oslo. E eu fui com alguns amigos, eram todos brasileiros, e teve um momento, né, que o Dunamis ministrou. Teve um momento que os brasileiros ministraram. E, assim, não é nenhum tipo de orgulho ou arrogância nossa, mas deu para perceber a diferença do ambiente. Sim. E naquele momento, assim, eu fiquei muito arrepiado. Não sei se também era por conta da distância, a saudade do Brasil, a saudade de participar de uma conferência no Brasil, de um culto do Brasil, porque tudo foi cantado em inglês, nada foi cantado em português. Teve um momento que eles cantaram o refrão da música em português. E assim, os brasileiros foram à loucura. E aquele fogo, aquele ambiente e tal. E aí uma dos ministros reconheceu isso, né? Vocês brasileiros, que vocês carregam é diferente. E eu lembro que quando ela falou isso, eu tive um momento ali com o Senhor no meu espírito. O Senhor falou algo para mim. Falou assim para mim: eu estou trazendo. Uau. Ai. E aí, quando ele falou isso, ele disse assim para mim: por isso, não despreze, porque é um movimento meu, sou eu que estou trazendo. Naquele momento, eu entendi que eu devia pastorear os brasileiros que o Senhor estava trazendo. Então, isso foi uma mudança dentro de mim. Aí, depois veio o convite para que eu começasse, né, plantasse a igreja da Lagoinha aqui em Dublin, que começou integralmente com brasileiros. Foi muito importante naquele momento. Foi muito importante para todos que aqui estavam. Com certeza, né? Inclusive para a gente. É muito importante para todos nós que estamos aqui. Mas eu também tenho entendido que se a gente não começar a trabalhar a transição, né, do nosso povo, de entender que nós estamos aqui para servir a toda a comunidade que aqui vive, isso inclui irlandeses, isso inclui outros estrangeiros. E a língua que nos conecta é o inglês. Então, por isso que começamos o culto em inglês, já temos, né, temos o Timo, né, temos que não é irlandês, mas temos outros irlandeses. Essa semana eu atendi um irlandês que agradeceu por tudo que nós temos feito. Então, assim, já é notório, já estamos percebendo, né, os gringos, que é a forma carinhosa como a gente chama todo mundo eles. que fala inglês pra gente é gringo. É gringo, a forma carinhosa que nós brasileiros os chamamos, mas, né, que estão chegando e estão encontrando Jesus ali e se sentem em casa no meio dessa brasileirada tem toda. um testemunho de um moço que tá indo na igreja, que ele é irlandês. A esposa dele contou pra mim que o primeiro dia ou o segundo dia que ele foi no culto inglês, o Alex estava pregando e ele ouviu o culto, ok? Aí no final, na hora de aceitar Jesus, ele foi lá pra baixo e quando ele chegou ali, eu acho que ele abraçou o Alex, alguma coisa aconteceu que ele falou que ele sentiu uma energia, ele falou que é isso, pelo amor de Deus? Aí acabou o culto, ele foi procurar o Alex e falou assim: que você tem? Que eu senti uma energia, assim, uma coisa, não sei explicar. Aí o Alex falava: é o Espírito Santo. Ele tentava explicar do jeitinho dele. E o moço ficou assim, enlouquecido. E ele é um cara muito inteligente, então ele tá estudando a Bíblia, ele tá assim, sedento por Deus, sabe? É muito lindo ver isso. Mas, como que foi o processo, pastor, do senhor colocar no seu coração da gente começar os cultos em inglês? Teve alguma direção específica, assim? Ou foi simplesmente esse entendimento de como isso é importante? No final do ano passado, eu já estava entendendo de Deus por conta dos gringos que a gente estava recebendo, o número de radinhos de tradutor, tive que comprar mais, né? Então, entendemos que já estávamos tendo um público maior. Sim. Aí começamos o GC. Então, o GC em inglês foi o primeiro passo. Só que eu entendi que o GC ainda mantinha os gringos meio que à parte. Eles não se sentiam parte incluídos da igreja, não se sentiam que eles tinham um espaço deles. Então, no final do ano passado, eu entendi que a gente ia precisar mover isso. E aí eu comecei, né, com o nosso time de liderança, a procurar lugares, porque não daria para o culto acontecer no cinema. Então, nós precisaríamos de um lugar para isso. Aí começamos a procurar Dublin, essa dificuldade de conseguir um espaço, né? E aí nós não conseguimos. E aí foi quando surgiu a oferta foi bem em janeiro que surgiu a oferta da Griffith, né? Só que eu tinha pedido um sinal a Deus, né?
E aí, você sabe, né, Juliana? Você e seu marido. Né? Aquela conversa ali naquele nosso atendimento, eu fiz um monte de pergunta pro time para poder entender. Não sei se você lembra, mas eu queria saber como é que ele entendia a questão da vocação ministerial dele. Ele falou que ele se via como evangelista. Sim. E eu pensei, né? Então, não é esse o pastor gringo. Não é outro. Mas não, orando eu entendi que era o Timo, né? Que iria somar força nesse time. Sim. E aí foi quando nós fizemos o convite, vocês toparam. Verdade, né? E o nosso culto em inglês é uma bênção. Eu prego, eu ministro, mas assim, você que está nos ouvindo, né, nos vendo e gostaria de participar do culto, que você dê a sorte no dia que o Timo e o Alex estão pregando. Porque é uma facilidade para eles, né, pastor? O pastor prega muito bem. Não, o Timo é assim, ele é acostumado desde pequeno, né? Ele é austríaco, então ele nasceu estudando inglês de verdade, não é que nem os brasileiros que não sabem nem o verbo to be. Eu não sabia, não. Então, ele fala com fluidez, mas eu acredito que nós, humildes, entendeu? Brasileiros, com o nosso humilde inglês, a gente consegue passar uma mensagenzinha, vai. Com certeza, não, eu consigo, eu prego, eu entrego lá, mas a gente conta com o poder de Deus, né? Eu entendo mais o seu inglês que o do Timo, pastor. É mais fácil a gente entender o inglês do brasileiro, né? Mas a gente trabalha aqui com o poder do Espírito Santo, né? Quando a gente não tem um inglês assim incrível, é poder, taca poder. Jesus vai guiando, né? Não tem jeito, né? A gente conta com o milagre de Deus. Mas, pastor, a gente já tá quase finalizando. Nosso pastor tem horário, gente, é uma pessoa muito compromissada, tá bom? E é pra ficar um gostinho de quero mais, tá? Mas a última pergunta, assim, que eu queria fazer, que chega até a ser um pouco cômica, mas eu acho que é importante, assim, porque acaba chegando muitas pessoas que não é tão madura espiritualmente, né, nos cultos, e a gente vê algo acontecendo nos cultos, assim, não sei as lagoinhas ao redor do mundo, mas a nossa tá, assim, incrível, tá maravilhosa, Deus tá movendo, e, assim, cada culto o Senhor faz algo maravilhoso. Muitas pessoas sendo salvas, muitas pessoas sendo salvas e depois amadurecendo na fé. A gente tá vendo essa mudança, não é só um evento, porque, assim, a gente tá vendo essas pessoas chegarem, que não tá crescendo espiritualmente ainda, e ver aquele mover. Como diferenciar o avivamento, o mover do espírito com a emoção? Sim. Porque é uma linha tênue, perigosa, que a gente vê... As igrejas são bonitas hoje em dia, tem luzes, tem palco, tem pessoas bonitas ali, vestidas bem, tem telão, tem uma estrutura... Como que a gente, sabe, consegue dividir isso e tomar cuidado? É uma pergunta interessante e, ao mesmo tempo, complexa para responder. Porque a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar naquele lugar de querer julgar o que está acontecendo. Sim. Porque quem somos nós para acessar o coração da pessoa? A gente sabe que a emoção, ou melhor, as emoções, ela é uma expressão daquilo que está acontecendo no seu íntimo. Então, se você recebe... Apesar que tem temperamentos que não conseguem, né, expressar muito, ponto fleumático. Mas se você recebe uma notícia, né, você se alegra ou você se entristece. Então, nós vemos que a emoção, ela vai expressar, de fato, aquilo que está acontecendo no nosso íntimo. Então, é natural que, diante de uma visitação de Deus, a gente vem externar aquilo emocionalmente. Só que tem pessoas que são mais emocionais, ou seja, elas são mais, talvez, emocionais do que racionais, e elas não conseguem achar esse equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, naquele momento da vida dela, por ela ainda não ter esta maturidade, é natural que ela seja muito emotiva. Sim. E aí ela vem até exagerar nas suas emoções. Mas que ela exagere. Deixa ela exagerar, que exagere no nosso meio, entendeu? Sim. Que ali é o lugar para isso mesmo. Sim. Porque uma hora ela vai achar esse ponto de equilíbrio, ela vai amadurecer nisso. A gente tem que acolher e ter paciência, sabendo que ela vai amadurecer um dia, que é normal, é natural, isso faz parte. Mas que faça, por quê? É melhor que ela esteja exagerando no nosso meio do que esteja exagerando lá no mundo. Exato, fazendo o que não deve. É verdade, entendeu? É verdade. Porque eu tenho uma amiga que ela converteu faz pouquíssimo tempo e ela foi no acampamento, né? E, assim, o pessoal tava lá se derramando, se jogando, assim. Eu acredito que tava todo mundo bêbado do Espírito Santo. E pra ela não era natural aquilo. Então ela mandou uma mensagem e falou assim: Juliana, por que o pessoal fica tão emocionado, assim? Que exagero. O pessoal emocionado. Será que porque é jovem? Eu falei, então... Assim, existem as duas coisas. Existem as pessoas que elas vão estar emocionadas, mas existem as pessoas que elas vão estar se derramando na presença de Deus. O problema é que quando a pessoa que está emocionada e a pessoa que está no espírito, ela vai expressar da mesma forma. A leitura corporal dela vai ser igual.
Isso é verdade. Vai estar ali se jogando, levantando os braços, gritando, se derramando. Então, como que você pode ver o que é Deus? Não é seu discernimento, usa seu discernimento. E assim, não tem como julgar, como o senhor falou, não tem como julgar. Eu acho que nós mesmos, né, temos que julgar o que a gente sente mesmo, né? A gente tentar ter esse feeling, né, entender o que tá passando aqui, por que eu tô assim? É o Espírito Santo? Ou de repente eu tô muito emocionada, entendeu? Acho que as pessoas têm que ter esse mancolzinho. Na verdade, as pessoas vão chegando nesse ponto. Elas vão chegando nesse ponto sozinhas. De uma forma natural. Sim. É óbvio que dentro do discipulado pode acontecer alguma conversa, né, de se tocar nesse ponto dos exageros. Não há nada errado, muito pelo contrário, deve ter que conversar sobre isso. Sim. Tem que se esperar o tempo, a oportunidade, é quando realmente está exagerado. Para que a pessoa não venha se sentir que ela está sendo julgada, ou alguma coisa, ou proibida, e depois ela não vai mais viver aquilo ou participar daquilo. Então, a gente tem que ter essa sabedoria da parte de Deus. Verdade. Mas porque assim, se a pessoa não exagerar ali, ela pode exagerar em outro lugar. E a gente sabe como a pessoa exagera no mundo, né? Com bebida, com o que não deve. Então, assim, vamos ter essa paciência. A gente já passou dessa fase. Um dia a gente teve esse lugar também. Verdade. Quando eu cheguei na igreja, eu não conseguia nem dar glória a Deus. Eu não conseguia levantar a mão. Hoje em dia, nossa. Eu via quando eu comecei a ir à igreja, que eu ia com meu irmão, eu via meu irmão levantando a mão e cantando, e eu ficava com a mão no bolso cantando. Vergonha. Hoje em dia... Tá pentecostal. Meu Deus, a gente tá muito aleluiado. Pastor, a Ju fez a última pergunta dela, eu queria fazer uma última pergunta também. Como a gente estava falando sobre avivamento, qual que você acha que é a chave hoje que a gente precisa carregar para conseguir levar esse avivamento, né? Então, hoje a gente vê muitas pessoas sedentas querendo levar a palavra do Senhor para as nações, para as pessoas, seja do nosso dia a dia, ou seja realmente evangelizando na rua. O que você acha que é importante as pessoas levarem para esse evangelismo, seja evangelismo na rua, seja evangelismo dentro do seu trabalho? O que, na verdade, eu entendo que seria a chave assim, é muito difícil falar de segredo-chave, porque a gente sabe que tudo é graça de Deus, né? Sim, sim. Mas o que eu entendo como sendo talvez a chave, o segredo disso tudo, é a gente perceber o sopro do Espírito. É só isso. Não adianta você insistir em algo que o Espírito não está soprando. Se o Espírito está soprando para a esquerda, você está insistindo com a direita, aí você está insistindo em fazer aquilo, fazer algo que não está mais no mover de Deus desse tempo, dessa geração. Então, e assim, o Senhor pode soprar para um lugar, mas é o que Ele não vai me soprar. Entende? Então, aí, se Ele está soprando você, por que eu estou vendo que Deus está fazendo através da tua vida? Eu quero viver aquilo também, e eu não vivo o que Deus tem para mim. Então, e a gente só consegue entender isso aos pés dele. Uau. Por isso que é muito importante o relacionamento com Ele, para entender do Espírito Santo para onde Ele está nos soprando. O que Ele está nos levando a fazer. A pessoa pode ter uma ótima intenção em termos de evangelismo, de querer fazer um ato evangelístico, algo super legal, uma ideia mirabolante, mas se o Senhor não está naquilo, não vai dar certo. Exato. Entendeu? Então, ter essa sensibilidade de discernir, de entender para onde o Senhor está nos movendo e seguir. Eu vejo claramente para onde o Senhor tem nos guiado, para onde o Senhor tem nos movido, e a gente está mergulhado nisso. E tem gente que pergunta, qual é o segredo do que vocês estão vivendo? Cara, Deus resolveu abençoar a gente, Deus tem feito algo extraordinário, não tem nada meu, não tem nada de ninguém ali, é Deus quem está fazendo. E a minha oração todos os dias é para que a gente não perca essa sensibilidade de perceber para onde Ele está nos conduzindo, porque um dia Ele vai virar o vento e a gente não pode ficar preso naquilo que a gente estabeleceu. A gente tem que seguir a nuvem, né? Exatamente. Uau, nossa, a gente fecha aqui com chave de ouro. A chave era essa, entendeu? Essa era a chave. Que incrível. Pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por compartilhar. Tem muito conhecimento aqui, gente. Não vai ser a primeira vez que ele vai vir aqui, não. Mas o pastor vai ser mais um que vai vir mais de uma vez. Com certeza. Enquanto eu morar aqui nessa Irlanda, ele vai... Se ele conseguir um tempo... Não, vá, consegue. A gente tá tentando esse podcast já faz tempo. Mas glória a Deus, Deus preparou. Mas nós precisamos terminar, porque nosso pastor ele é compromissado, entendeu? E é isso, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Eu que agradeço. Foi muito bom estar com vocês. Voltarei mais vezes. Me perdoe ter que se fazer tão corrido dessa vez, mas na próxima a gente faz com mais tempo. Amém, glória a Deus. E a hashtag avivamento? Aleluiados. Aleluiados. Hashtag aleluiados. Espero que você esteja aleluiado depois dessa conversa. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo. Isso, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.